Este vídeo faz parte de uma série de 2 aulas sobre a crise das democracias na Europa no início do século XX e a ascensão dos regimes fascista e nazista. Nessa segunda parte falaremos sobre o nazismo alemão, e se você não assistiu à primeira parte sobre o fascismo italiano, clica aqui em cima. Bom, nós precisamos compreender que o nazismo alemão ele é uma inspiração do fascismo italiano, tá? Ou seja, o nazifascismo alemão ele se inspirou no fascismo italiano que é anterior. Por que o nazifascismo, ele começa a ter uma ascensão tão importante, tão meteórica dentro da Alemanha? Primeira coisa, todas as dificuldades que a República Democrática Alemã, que era conhecida como República de Weimar, tinha naquela época, né? A Alemanha era uma república democrática desde o fim da Primeira Guerra Mundial e até a ascensão do nazismo. E por que essa república passava por dificuldades? Primeira coisa, as pessoas estavam descontentes com o fato da Alemanha ter assinado, né, o Tratado de Versalhes. Acabou gerando problemas econômicos, tá? Principalmente porque a Alemanha teve que pagar indenizações pesadíssimas e foi culpada pela guerra. E isso gera uma crise econômica enorme. Tanto que em 1923 isso se agrava, porque a França vai ocupar uma região da Alemanha que era estratégica, uma região onde tinha muitas indústrias, porque a Alemanha não estava conseguindo pagar as multas e as dívidas da Primeira Guerra Mundial para as nações vencedoras, que principalmente no caso era a França. Então a França invadiu essa região de Ruhr, na Alemanha, que fez com que a Alemanha piorasse a sua crise econômica. Obviamente que a população não está se agradando com os destinos dessa República Democrática, principalmente porque ela não consegue conter a crise. Como se não bastasse todo esse contexto desfavorável para a República Democrática Alemã, em 1929 vai ter toda aquela crise econômica mundial que vai afetar a Europa e afeta a Alemanha também, que vai acabar gerando desemprego, a falência de empresas e, obviamente, muita agitação social. E o descontentamento da população fica cada vez maior. E aí as pessoas vão começar a pensar e vão começar a ser influenciadas por discursos tanto de extrema esquerda quanto de extrema direita. Bom, como que o partido nazista ele começa a ascender, né? Em 1919 ele surge com o nome Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, ou apenas Partido Nazista. E ele era dirigido por Adolf Hitler a partir de 1921, né? De 1921 até 1932 ele teve um crescimento meteórico, devido principalmente ao apoio de grandes indústrias, à propaganda e às manifestações, principalmente das suas milícias, que era a SA e a SS, que demonstravam toda essa força militar que esse partido poderia possuir. Em 1932, o Partido Nazista é o partido com mais votos nas eleições. Em 1933, o Hitler é nomeado chanceler, ou seja, ele tem um cargo muito alto dentro dessa Alemanha. E em 1934, após a morte, né, do presidente da República de Weimar, ou seja, a República Alemã, né, o chamado von Hindenburg, o Hitler vai acumular tanto os cargos de chanceler quanto de chefe de Estado, ou seja, ele vai tomar o lugar do presidente da República Alemã. E a partir desse momento, ninguém vai mais conseguir frear todos os sonhos que ele tinha. Vale ressaltar que no começo da década de 20, o Adolf Hitler foi preso e, enquanto ele estava preso, ele escreveu Mein Kampf, que é a minha luta. E neste livro abominável, ele escreveu todas as suas ideias antissocialistas, anticomunistas, anti-esquerda, antimarxistas e, obviamente, as mais esdrúxulas, que eram as ideias antissemitas, qualquer pessoa que não se enquadrasse no padrão da raça ariana. Essas ideias que ele escreveu quando ele estava preso acabaram se tornando muito populares, infelizmente, na década de 30, que fez com que o Partido Nazista se acendesse e tomasse o poder dentro dessa Alemanha republicana, que deixaria de ser uma Alemanha republicana e se tornaria a Alemanha nazista que nós conhecemos aí da Segunda Guerra Mundial e todo o terror e toda a morte que ela causou. Bom, o nazifascismo ele tinha os seus princípios e características que são muito parecidas com o fascismo italiano, mas tem, obviamente, algumas especificidades da Alemanha, tá? A primeira característica e princípio era o totalitarismo. Como a gente sabe, o totalitarismo é a submissão do Estado ao chefe, que no caso era o Adolf Hitler. E se fosse necessário, eles teriam medidas e forças extremamente repressivas. Outro princípio
era a censura, a imprensa, o rádio e ao teatro e ao cinema. A gente pode dizer como uma característica forte, marcante, né? Também eles criaram a polícia política, que era a Gestapo, que perseguia todos os opositores do regime. Eles também tinham como característica a proibição de qualquer partido, a não ser o partido nazista. Outra característica era a proibição das greves e sindicatos, sendo que os trabalhadores e os patrões eram obrigados a pertencer à frente de trabalho alemã. Era bem parecido com aquelas corporações que tinham lá na Itália fascista. Eles também criaram as milícias da SA e a SS, que exaltavam esse poder militar do partido. Depois elas acabaram se tornando oficiais durante, né, o governo fascista alemão, que é o nazismo, né? Eles também eram antissocialistas, anticomunistas e antiparlamentaristas e defendiam o partido único, que era o partido nazista. Também incentivava o culto ao chefe, que no caso era o culto a Adolf Hitler. Outro princípio era o nacionalismo, que eles acreditavam na restauração da grande Alemanha, o nacionalismo exacerbado, que era um povo superior aos outros. Eles também acreditavam no imperialismo e na existência do Terceiro Reich, que era o Terceiro Reino, seria iniciado aí com Adolf Hitler. O Segundo Reich teria sido o Império Alemão, que foi diluído no final da Primeira Guerra Mundial. E o Primeiro Reich tinha sido um Sacro Império Romano-Germânico, que durou desde a Idade Média até meados de 1800. Eles também acreditavam na existência do espaço vital, que era a ideia que os alemães eram um povo superior e precisava e devia requisitar esse território extenso de acordo com a necessidade desse povo. Então eles acreditavam que eles tinham o direito de conquistar as raças inferiores. Outra ideia bastante difundida e princípio do nazismo era o racismo. Eles acreditavam na superioridade da raça ariana, de que os alemães eram os mais puros. Obviamente que outra característica também do nazifascismo em princípio era o antissemitismo, que era a perseguição, expulsão e extermínio dos judeus. Obviamente que eles não eram apenas antissemitas, eles também eram contra os deficientes, contra os homossexuais, contra qualquer pessoa que não se encaixasse no padrão ariano, que não se encaixasse no padrão de família ariana daquela época. A primeira era a violência e o regime de terror, intimidação à população e perseguição a qualquer opositor. A segunda prática para consolidar o poder era a propaganda. Inclusive criaram um Ministério da Propaganda que era presidido por Goebbels. Esse ministério promovia filmes que mostravam uma imagem muito positiva do nazismo, utilizando de artifícios emocionais e até lavagem cerebral. Promoviam o culto à personalidade do líder e a exaltação de uma grande Alemanha. Foi a propaganda nazista que popularizou a expressão Heil Hitler. A terceira prática era a educação e controle da juventude, através, por exemplo, da juventude hitleriana ou hitlerista. A quarta prática era o controle da cultura, censura às artes e à ciência. Promoveram até a queima de livros, onde livros do Einstein e Freud foram queimados publicamente. A quinta foi a criação dos guetos e posteriormente os campos de concentração e de extermínio, que os nazistas chamaram no final da Segunda Guerra Mundial de solução final, que resultou na morte de mais de 8 milhões de judeus, além de milhares, centenas de milhares de ciganos, comunistas, homossexuais, deficientes e qualquer pessoa que se posicionasse contra o nazismo. Afinal, nazismo é de esquerda ou de direita, né? O debate sobre a orientação ideológica do nazismo, ele acabou se espalhando principalmente no contexto das últimas eleições, onde teve uma grande polarização e a direita, que ascendeu ao poder, não quis se associar ao nazifascismo e começou a declarar, inclusive o ministro das Relações Exteriores, dizendo que o nazismo ele é uma doutrina de esquerda. Vamos pensar um pouco mais sobre isso agora. Primeira coisa é que essa ideia é considerada absurda dentro da Alemanha, e quando esse assunto chegou até lá, a embaixada da Alemanha aqui no Brasil até divulgou vídeos para explicar o que eles entendem com o conceito de nazismo dentro do espectro da extrema-direita, né? Muitas pessoas tentam justificar o nazismo de esquerda pelo fato deles serem contra o capitalismo dos Estados Unidos, mas as críticas ao modelo econômico norte-americano eram muito comuns naquela época, principalmente por conta da crise de 29, então não era exclusivo de partidos de esquerda, era uma crítica que todo mundo fazia. Bom, o nazismo ele também se opunha fortemente ao marxismo e ao bolchevismo, que fez a Revolução Socialista na União Soviética, na Rússia, né? Eles associavam, assim como associavam o capitalismo liberal
a luta dos judeus pelo poder mundial. Ou seja, eles diziam que tanto o socialismo quanto o capitalismo norte-americano tinham o objetivo de deixar os judeus no topo das corporações e dominando a sociedade. Muita gente diz, mas o nome do partido nazista era Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Bom, esse rótulo socialista foi incorporado pelo partido para chamar a atenção das massas que estavam indo para a esquerda. Na verdade, esse partido ele não tinha absolutamente nada a ver com o socialismo. A mesma coisa da gente dizer, por exemplo, que a República Democrática da Coreia do Norte é democrática, só porque está no nome, e não faz o menor sentido, porque a gente sabe que não é democrático. Tanto que se a gente for pegar a história do partido nazista, qualquer pessoa que tinha tendência de esquerda dentro desse partido foi expurgada e excluída. Até o Hitler, em alguns discursos, fala sobre isso e demonstra que ele literalmente expurgou e excluiu qualquer pessoa de esquerda dentro do seu governo, dentro do partido nazista. O conceito de socialismo que o Hitler tinha não tinha nada a ver com o conceito de socialismo da esquerda do mundo. Primeira coisa, porque o socialismo alemão nazista ele tinha como base o racismo. Tanto que o Hitler disse uma vez a seguinte frase, abre aspas, o comunismo não é socialismo, o marxismo não é socialismo. Os marxistas roubaram o termo e confundiram seu significado. O socialismo é uma antiga instituição ariana e germânica. Ou seja, o Hitler dizia que o socialismo era uma coisa totalmente diferente do que a gente entende e conceitua o socialismo. O racismo era a base do nazismo, nacionalismo. Tanto que o partido não confiscou as propriedades privadas dos alemães, não proibiu, por exemplo, o acúmulo de riquezas, nem aboliu o capitalismo. Se ele fosse socialista, ele teria feito isso. Ou seja, ele não implantou absolutamente nada que um partido socialista teria implantado. E por último, para deixar ainda mais claro e afirmar que o nazismo não era de esquerda, ele proibiu a existência de sindicatos dos partidos de esquerda. Tanto que em 8 de março de 1933, o Hitler aumentou tanto a repressão ao Partido Comunista da Alemanha, cassando todos os mandatos dos deputados, dirigentes e, inclusive, todos eles foram presos e perseguidos. E uma semana depois, a agremiação ao Partido Comunista Alemão foi proibida de existir. Se ele fosse nazismo, fosse de esquerda, o Partido Comunista seria seu principal.